maravilhoso poder estar aqui nesta noite, poder sentir o mover de Deus, né, irmãos? E o Espírito Santo, ele testifica, né? Porque baseado em tudo isso que foi ministrado, eu gostaria de trazer uma palavra nesta noite acerca de um homem que há 38 anos ficou ali à beira de um tanque esperando o mover das águas. E é, na verdade, o que foi ministrado, né? Quem é espiritual sabe que foi justamente isso que foi ministrado. Que existe um rio que flui direto do trono de Deus. E através da pastora, o Espírito Santo ministrou que esse rio está aqui. E para quem não entendeu, esse rio é a própria presença de Deus, irmãos. Olha que lindo. O próprio Deus falou para nós nessa noite que Ele está aqui. Que Ele veio aqui para te visitar, para falar com você. Sabe, eu não sei o que você tem buscado. Talvez você está como aquele homem, há 38 anos, esperando algo acontecer na tua vida. Esperando o agitar das águas. E nesta noite eu quero te encorajar, irmãos, a perseverar. Eu quero te encorajar a sair daqui com uma nova visão. Uma visão de perspectiva. Uma visão de, ei, eu não vou parar. Ei, eu não vou desistir. Sabe, aquele homem, para quem não sabe, daqui a pouco nós vamos ler, ele era inválido. E a Bíblia vai dizer que ali existiam muitas pessoas enfermas que buscavam por uma cura. Existia coxos, existia cegos, pessoas com todo tipo de enfermidade, doença que você possa imaginar. Então, quantas vezes você acha que não foi alguém na frente daquele homem e recebeu a sua cura? E aquele homem via aquela pessoa recebendo a cura e ficava, hoje não foi. E ali vinha de novo o anjo, agitava aquelas águas, descia outra pessoa na frente dele e era curado. E mais uma vez ele falava, hoje também não foi. E mais uma vez vinha novamente mover daquelas águas e outra pessoa recebia aquilo que tanto buscava, aquele homem não. E eu imagino que ele falava, poxa, ainda não foi. Ainda não chegou a minha vez, mas eu não vou sair daqui até que eu receba o meu milagre. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, irmãos. O tema que o Espírito Santo colocou no meu coração é transformando atitudes em milagres. Olha que forte, transformando atitudes em milagre. A atitude daquele homem e não desistir, mas perseverar, fez com que ele alcançasse o milagre que ele tanto buscava, irmãos. Imagina, irmãos, você acha que muitos que estavam ali, como aquele homem, procurando por um milagre e não alcançavam, você acha que não desistiram? Muitos com certeza que estavam ali desistiram. Poxa, toda vez alguém vai na minha frente e eu não consigo. E você acha que as pessoas não falavam para ele, ó, eu tentei, estou aqui há vários meses, há vários anos, não consegui, vou voltar, vou desistir. Ei, faz a mesma coisa. Desiste você também. Como você acha que você vai descer até esse tanque se nem andar você pode? Você é inválido. Ei, ninguém vai te ajudar, porque cada um que está aqui está buscando por si só. Ei, eu estou voltando, volte você também. Mas aquele homem sabia que ele viveria o milagre que ele estava buscando. E ele permaneceu ali, irmãos. E ele teve um encontro, sabe com quem? Com Jesus. E Jesus, aliás, foi ao encontro dele. Porque a Bíblia vai dizer que aquele homem não saiu dali, ele estava lá. E o próprio Jesus foi ao encontro dele. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não desistiu. Porque ele não parou. E o tempo dele chegou, porque a promessa é de Deus, o tempo é dele. E o cumprimento também é dele. E ali Jesus foi. Sabe, eu imagino essa cena, irmãos. Naquele tanque, onde as pessoas sabiam que em um certo tempo iria um anjo ali, iria agitar aquela água. E o primeiro, somente o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, somente o primeiro era curado. Pensa o desespero daquelas pessoas. Pensa como elas estavam desesperadas. Pensa como realmente era cada um buscando por si. Porque quem não quer ser abençoado por Jesus? Todo mundo quer ser. Já pensou se Jesus vem aqui hoje e fala, ei, ó, aquele que chegar primeiro neste altar vai ser abençoado. Só o primeiro, os demais não. Como que ia ser, irmãos? Eu já ia estar aqui mesmo, eu já ia receber, né? Eu não ia descer daqui, porque eu ia querer receber o meu milagre. E assim era com aquelas pessoas, sabe? E ele ficava, poxa, ninguém me ajuda, todo mundo recebe, eu não. E Jesus foi até aquele lugar. E eu imagino que ninguém sequer notou a presença de Jesus ali. Sabe por quê? Eles estavam tão preocupados, esperando o mover das águas, que não notaram que o milagre que eles buscavam já estava ali no meio deles. O próprio Jesus já estava no meio deles e eles não percebiam. Porque eles estavam esperando aquele agitar das águas. E Jesus foi até aquele homem, porque Jesus já sabia o que estava no coração daquele homem.
Jesus já sabia o que ele buscava. Jesus já sabia tudo que ele já tinha ouvido, tudo que ele já tinha buscado. E o tempo que ele já estava buscando por aquele milagre. E Jesus conversa com aquele homem dá atenção para Jesus. Você percebe? Por um momento ele esqueceu o agitar das águas e prestou atenção naquele homem que falava com ele. Abra sua Bíblia no livro de João. Amém? João capítulo 5. Para nós entendermos melhor essa história, né, irmãos? Porque às vezes pode ser que tenha alguém aqui que não conheça essa história. Então nós vamos conhecer. João é um dos 4 evangelhos de Jesus Cristo. Então que nessa noite você possa entender isso, irmãos. Que você precisa estar no lugar certo. Que você precisa esperar o tempo certo. E que você precisa encontrar a pessoa certa. Que pessoa certa é essa, Taliane? Jesus. Porque só Jesus pode mover as águas que estão paradas na tua vida. Ninguém mais, irmãos. Todo mundo achou? João capítulo 5, o versículo 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Bethesda, o qual tem 5 alprendes. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: querem ficar sãos? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha só, irmãos, aquele que deu atenção a Jesus alcançou. Aquele homem buscou tanto tempo. Ele esperava o quê? Que alguém fosse ajudar ele, que alguém pegasse ele, que alguém colocasse naquele tanque. Mas o que foi falado no início? Todo mundo que estava ali procurava por um milagre. Então a atitude tinha que ser dele. Mas ele teve uma atitude. Qual atitude, Taliane? A de permanecer crendo. A de permanecer acreditando que um dia o milagre dele ia chegar. Aquele homem não sabia como. Ele não sabia como ele iria chegar até aquele tanque. Como a cura iria acontecer na vida dele. Mas chegou. De tanto ele esperar, de tanto aquele acreditar, Jesus foi. E Jesus ainda pergunta: queres ficar sã? Olha só, Jesus estava vendo aquele homem, ele sabia que ele era paralítico, ele sabia o desejo dele, mas ele perguntou. Jesus sempre vai perguntar aquilo que nós queremos. Por mais que ele saiba aquilo que nós necessitamos, ele quer ouvir de nós. E ele responde o que para Jesus? Senhor, toda vez que a água é agitada, não tem sequer um homem, não tem sequer uma pessoa que me ajude, que me pegue e me coloque naquele tanque. Sabe, que me leve até lá para que eu possa ser curado. E eu imagino Jesus olhando para aquele homem e falando: filho, mas eu cheguei. O teu milagre chega hoje. Sabe por quê, irmãos? Não existe benefício sem sacrifício. Como você vai alcançar algo sem você sacrificar algo? Imagina a dor daquele homem de esperar 38 anos. Se ele era paralítico 38 anos e estava ali 38 anos, eu acredito que ele era mais velho do que isso, né? Porque ele foi até ali. Imagina aquele homem todas as vezes tentando se rastejar até chegar. Mas aquelas pessoas que andavam, iam correndo e iam na frente dele. Quantas vezes isso aconteceu com você? Você correu e outra pessoa chegou antes de você. Quantas vezes? Quantas vezes aconteceu comigo? Teve vezes que eu falei: Senhor, e eu? Eu não vou ser abençoada? O meu milagre não vai chegar? Fulano é abençoado, fulano, e eu? Eu estou ficando para trás, Deus. Foi passando um ano, foi passando 2, foi passando 3, passou mais meio, e Jesus olhou para mim e falou: o teu tempo chegou. Existe um tempo, irmãos. Sabe, só que esperar é difícil, né? Esperar é difícil. Como é difícil, porque a gente quer para hoje. A gente não quer para depois. O que a gente quer receber, a gente quer hoje. Mas aquele homem permaneceu esperando, irmãos. Ele permaneceu crendo. Sabe? E muitas pessoas, claro que Deus ele dá uma visão diferente para cada pessoa. Mas o entendimento que eu tive baseado nesse homem foi a perseverança que ele teve. Sabe? De não desanimar.
perante aquilo que ele via. Tudo que ele via se mostrava ao contrário. E ele mesmo assim permaneceu. Ele falou, não, eu vou alcançar o meu milagre. Um dia eu vou andar, um dia eu vou entrar num templo. Se você ler mais um pouquinho para frente, você vai ver que quando Jesus deu essa ordem para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda, ele andou. Sabe qual foi o primeiro lugar que aquele homem foi? No templo. Eu imagino que no coração daquele homem estava, um dia eu vou andar. E um dia eu vou entrar naquele templo e vou adorar o meu Deus. Olha a visão que ele tinha. E aconteceu. E Jesus encontrou ele no templo. E quando ele encontrou Jesus, ele falou para os demais, foi este que me curou. Foi este. E você, irmãos? Sabe, não importa o que as pessoas falem para você. Não importa a voz da multidão. O que a multidão falava para Bartimeu quando ele clamava? Para de incomodar o mestre. Para de gritar. Para. E quanto mais a multidão falava para Bartimeu parar, mais alto ele clamava. Mais alto ele buscava. Então eu faço isso também, irmãos. Quanto mais as pessoas falarem para você parar, mais persista. Quanto mais as pessoas falarem que você não é ninguém, mais você vai continuar. Quanto mais as pessoas falarem que não vai adiantar você buscar por cura, você vai alcançar. O pastor testemunhou aqui em cima que ele alcançou a cura dele. Mas por quê? Porque ele buscou. E se ele tivesse desanimado? O médico disse, né? Se o médico disse, tá falado, né? Mas quem é o médico, irmão? Perante a voz de Deus. O que é a medicina perante o Deus que é o dono do tempo? Ele é o dono do tempo. Você entende isso? Até o tempo pertence a ele. Até o tempo. Então o que a medicina fala, o homem vai dizer aquilo que ele conhece. Mas Deus vai falar aquilo que é infinito. Sabe, o que você precisa está nele. O que você precisa vem dele. Então o que eu quero que você entenda, que não importa a situação que você está vivendo, você não deve desistir. Faça como aquele homem, persevere. Persevere, porque o teu milagre, irmãos, vai chegar. A tua persistência vai ser o tamanho do teu milagre. Olha só, a tua persistência vai ter o tamanho do teu milagre. Se você não persistir nada, você não vai alcançar nada, né? Mas se você persistir até o fim, você vai alcançar. Não é isso? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse vai receber a coroa da vida. Então, sabe, faça como aquele homem. Um homem que para a sociedade naquela época não tinha valor. Não tinha importância. Pelo contrário, era um fardo para os seus familiares, para os seus amigos, perante a sociedade. Perante a sociedade ele era visto dessa forma. Mas para Jesus, Jesus não vê como um homem vê. Jesus não olha como um homem olha. E graças a Deus por isso, irmãos. Já pensou se Jesus olhasse como um homem olha? Aonde nós estaríamos hoje? Aonde você estaria hoje? Se Jesus fosse olhar para nós como o ser humano olha, né? Mas ele olha, sabe, irmãos, dando valor para nós. Dando crédito, dando importância. Falando, não, esse eu vou abençoar, porque eu sei o que está no coração dele. Eu vou gerar, sabe, eu vou gerar algo. Só que você precisa aprender a esperar. Você já plantou alguma coisa? Quem aqui já plantou alguma coisa? Você plantou, no dia seguinte já estava lá? Nasceu já? Deu fruto? Você teve que esperar, não teve, irmãos? Assim é a nossa vida com Deus. Sabe quem nunca plantou? Faça o teste, nem que seja num vasinho de terra. Às vezes você não tem espaço. Planta um pezinho de feijão, sabe? Né, Andresa? Aquilo que toda criança faz no jardim da infância. É o feijão no algodão, né? Aí você vai molhando até que ele nasce. No dia seguinte já nasceu? Não, leva um tempinho. E você tem que ir regando. Assim precisa ser para o teu milagre acontecer. Não é transformando atitudes em milagres? É a sua atitude que vai gerar um milagre. A sua atitude vai gerar o teu milagre. Sabe? Então aprenda a esperar. Assim como você espera o tempo terreno, as coisas terrenas acontecerem, você precisa esperar o sobrenatural acontecer também. Às vezes Cristo vai te abençoar hoje, mas às vezes Ele quer te abençoar só daqui 10 anos. E aí? Mas fulano chegou hoje, já foi abençoado. Amém. É que o tempo do fulano já chegou, o seu ainda não. Então espere o teu tempo, irmãos. Sabe? Não se compare o seu tempo com o tempo do outro. Mas Deus, Ele não te esqueceu, irmãos. Parecia que Deus havia esquecido aquele homem, né? 38 anos ali. Esperando o mover das águas. E nada acontecia. E todo mundo ia na frente dele e recebia o milagre. Eu imagino que as pessoas ainda saíam, né? Eu consegui, você não. Porque tem gente que às vezes é assim, né? Tem gente que quando alcança alguma coisa, o ego dela vai lá em cima. Em vez dela agradecer a Deus, não. Ela esquece que foi Deus que deu e acabou, sabe? Imagina as pessoas saindo dali andando, saindo, enxergando. E aquele homem, mas o meu dia vai chegar.
Eles não estão vendo isso, mas eu estou vendo. Então comece a olhar com os olhos da fé. Sabe, não pare, irmãos. Tem atitude. Tem atitude. Tem atitude de plantar. Tem atitude de permanecer. Tem atitude de se encorajar. Sabe o que é se encorajar? Encorajar a si mesmo. Sabe, quem é que tem um medo de alguma coisa? Você precisa vencer os medos, não é isso? Eu tenho medos. E às vezes até alguns medos meio bobos. Porque às vezes nós temos medos meio bobinhos, né? Mas tem. O que a gente precisa? Vencer. Olha só, hoje eu tive que ir no quintal lá fora. E até minha mãe riu, né? E na escada tinha uma lagarta. E eu morro de medo de lagarta. Olha só, um bichinho que basicamente não faz nada. Mas eu tenho medo. Aí eu cheguei na escada, eu voltei para trás. Porque eu falei, eu não vou, porque eu tenho medo. Vai que esse bicho me pega. Minha mãe falou, menina, a lagarta não vai te fazer nada. Eu falei, mamãe, eu tenho medo. Vai que ela voa em mim, né? Você vê como o medo te faz enxergar coisa que não existe, irmãos? A lagarta estava lá, parada. Eu podia passar tranquilamente. Eu falei, quer saber? Vou vencer o meu medo. Vou ser corajosa. E desci a escada com ela lá, irmãos. Tudo bem que ela parecia muito grande, me olhando. Eu falei, meu Deus, ela vai avançar em mim, vai dar o bote. Que para mim parecia que era uma cobra. Mas venci. Sabe? Às vezes o teu medo é algo pequenininho. Só que às vezes é algo grande. Às vezes é um gigante, né? Às vezes é uma formiguinha. Só que você precisa vencer. Só que como você vai vencer o grande se você não vencer o pequeno? Como você vai vencer? Sempre é falado, né? Sempre é pregado. Antes de Davi vencer o gigante, ele venceu o quê? Ele venceu um leão, ele venceu um urso. Ele não venceu diretamente o gigante. Mas você percebe que quando você vence algo, sempre vem algo maior. Só que você também não para pensar que você está mais forte. Se vem algo maior para você vencer, é porque você já está mais forte. Paulo, ele entendia isso. Paulo, ele entendia que aquilo que ele precisava não estava em homens nem vinha de homens, mas vinha do próprio Deus. Ele sabia que a força dele vinha de Deus. Sabe, mesmo ele com aquele espinho na carne, clamando para receber aquela cura, a Bíblia vai dizer que ele não alcançou. Mas ele parou por causa disso? Ele parou de pregar o evangelho? Ele parou de anunciar as boas novas? Não, ele continuou mesmo com aquele espinho. Você percebe, irmãos? Alguns Deus cura, outros não. Taliane, por quê? Não sei, é mistério dele. Não sei. Como que eu vou saber? Como diz aquela canção, né? Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei. Por toda a minha vida eu te adorarei. Sabe? Então declare isso. Quando você se encontrar numa situação que você perguntar o porquê, você falar, opa, não tenho resposta para isso. Tá bom, Senhor, eu não tenho resposta para tudo, mas eu sei que a minha vida pertence a Ti. Eu sei que todas as coisas pertencem ao Senhor. Eu sei que o Senhor está no controle, eu sei o que o Senhor está fazendo. Não se desespere, irmãos. Não se desespere. Tenha paz. O que Cristo falou? A minha paz eu vos dou. Sabe o que é Jesus falar isso? A minha paz eu vos dou. E quantas pessoas hoje não têm paz? Porque falta Jesus. Porque a paz é Ele. Jesus é a própria paz. Ele é o príncipe da paz. Então busque por Ele. Fala, Jesus, acalma o meu pensar. Eu gosto muito desse louvor que diz isso, que é creio que Tu és a cura, né? Jesus, acalma o meu pensar. Eu creio que Tu és a cura. Eu creio que Tu és a vida. Eu creio que Tu és tudo para mim. Olha que forte. Jesus, eu creio que Tu és a cura. Eu creio que Tu és a vida. Eu creio que Tu és tudo para mim. Está aí a resposta, irmãos. Ele é tudo. Ele é tudo. Olha só, aquele homem coxo não, inválido, né? Que ele não andava. Ele soube disso bem antes de nós. E nós estamos aqui bem, fisicamente, né? Nosso corpo está bem, estamos saudáveis. Só que às vezes a sua invalidez é outra. Eu não sei qual é a invalidez hoje na tua vida. Mas eu sei que você pode alcançar. Se você transformar a sua atitude no teu milagre. Se você permanecer crendo, irmãos. Se você acreditar que o tempo é dele, que a promessa é dele, que os planos é dele. E no tempo dele, tudo vai se cumprir. Quantas vezes ouvimos falar disso, né? Ah, existe um tempo para o cumprimento da promessa. De fato, existe. Mas nós não esperamos. Sabe, não esperamos. Você já viu uma criança nascer e sair correndo, irmãos? Isso não existe. A criança, ela nasce, ela não anda, ela não fala. Ela mal abre o olhinho, né? Existe um tempo para isso. Existe um tempo para ela se desenvolver. Sabe? Para ela dar os primeiros passinhos. Para ela abrir os olhinhos. Existe um tempo até para ela começar a rir, não é? Tudo bem que hoje as crianças, aparentemente, parece que já nascem rindo. Mas existe um tempo, irmãos.
Existe um tempo para ela falar. Para ela falar, papá, mamã. Não existe um tempo para isso? Existe. Existe um tempo para ela correr. Existe um tempo para ela começar a aprontar, fazer bagunça, que toda criança faz. Assim é a nossa vida. Assim também é com aquilo que você busca. Assim também é com aquilo que você tem esperado. Sabe? Então espere o tempo certo, irmãos. Não queira apressar o tempo. Não queira apressar um tempo. Você já viu o fruto quando ele é amadurecido antes do tempo? Quando ele é forçado a amadurecer? Que normalmente é o que nós comemos, né? Quase tudo que nós comemos, ele é forçado a amadurecer. Você pega uma manga, que aparentemente por fora ela está madura, você começa a esperar ela está azeda. Por quê? Porque ela foi forçada a amadurecer. Não chegou o tempo dela amadurecer, irmãos. Sabe? Foi forçado. Foi forçado. Tem gente que quer forçar as coisas a acontecerem. Ah, já que Deus não me abençoou, ó, pastor, eu vou fazer acontecer. Irmão, quem é homem para fazer alguma coisa acontecer? A única coisa que você pode fazer é as atitudes. Sabe a transformação da água para o vinho? Teve a atitude do homem e teve a atitude de Jesus, não teve? Qual foi a do homem? Enche a talha de água. Você percebe que Jesus só transformou a água em vinho depois que encheram as talhas? Ele não poderia ter feito o milagre antes? Não, porque o homem tem que ter atitude primeiro. O homem foi lá, encheu e ele transformou no vinho. Antes de Lázaro ser ressuscitado, teve uma atitude, não teve? Retirar a pedra. Jesus poderia ter retirado a pedra. Aliás, ele poderia só ter orado. Lázaro, vem para fora, levantado a mão, a pedra teria sido removida. Não, mas aquela mulher, quem estava ali, tinha que tomar aquela atitude. E eles removeram a pedra. E aí depois Jesus falou, vem Lázaro, pode vir. O que a gente entende, irmãos? Eu encho, Deus transforma. Eu retiro a pedra, Ele ressuscita. Olha que forte isso. Olha que lindo. Só que hoje os papéis estão trocados, sabe? O homem, pastor, ele quer fazer o papel de Deus, achando que Deus vai fazer o nosso. Não é assim, irmãos. Jamais você vai conseguir fazer o papel de Deus. E jamais Ele vai fazer o nosso. Porque o nosso cabe só a nós fazermos. Cabe só a nós. Você precisa fazer, irmãos. Sabe? Quando o mar foi aberto, quando o povo precisou entrar em Jericó, eles tiveram que marchar. Eles marcharam, as muralhas caíram. Eles marcharam, Jesus abriu o mar. Você percebe que todo milagre antes teve uma atitude? Quando eu falei Espírito Santo, o que o Senhor quer ministrar? Ele soprou, porque o Espírito Santo fala assim, transformando atitudes em milagres. Sabe, é lindo. Esses dias nós fomos para o monte e quando eu desci, eu fui comentando com a pastora, eu falei, pastora, é tão lindo, né? Teve um momento que cada um de nós, o pastor falou, ó, cada um tem um tempinho para falar com Deus na liberdade. E eu vi, desde quando eu cheguei, eu vi que tinha um lugar assim, uma madeira para sentar. Eu fui lá, eu só sentei, irmãos. Eu sentei naquela madeira e falei, Espírito Santo, fale comigo. Ele começou a falar. Você percebe a simplicidade, irmãos? Eu não estou falando isso porque sou eu, pode ser você. Sabe, porque é o simples. Olha como Deus fala no simples. Eu só sentei e falei, Espírito Santo, fala comigo. E tem gente que às vezes está lá 2 horas de joelho e Deus não está falando. Não estou falando que você não pode orar de joelhos. Ore, irmãos, busque. Mas é o teu coração. Sabe, se você ficar ali 2 horas e o teu coração não está nele, não adianta que ele não vai falar contigo. Mas se você só sentar na tua cadeira aí e falar, Espírito Santo, fale comigo, ele já começa a falar. Ele já começa a fazer. Lembre que nós lemos no início e ali havia uma multidão de enfermos, de paralíticos, de cegos. Quem recebeu a cura? Um homem. Talvez outras pessoas tenham recebido, mas a Bíblia não enfatiza. A Bíblia só enfatiza aquele homem. Por quê? Eu imaginei isso. O que o Espírito Santo ministrou ao meu coração foi isso. Porque ele foi o único que enxergou Jesus. Foi o único que deu atenção a Jesus. Porque os outros estavam dando atenção aonde? No mover das águas. Sabe? As pessoas estavam tão preocupadas em alcançar o seu milagre, que é aquilo que eu falei no início, que não enxergaram que o milagre já estava no meio deles. Já pensou, irmãos? Lembra que a pastora ministrou? Existe um rio e esse rio já está aqui. A presença dele já está aqui, irmãos. Falo mais uma vez, eu não sei qual a tua invalidez nesta noite, mas ele quer te curar. Só que ele só vai te curar se você estiver prestando atenção nele. Se você estiver focada nele. Porque se você estiver focada só no propósito, eita, a Taliane não para de falar para o pastor consagrar água para eu tomar, você vai tomar e não vai acontecer nada. Porque é o propósito. Não é a água, mas é a unção que vai estar sobre ela.
Você percebe que até naquele tanque não era as águas mover, era a unção, era a presença, irmãos. Sabe? Então não se preocupa com o material, com o físico. Jesus vai dizer o quê? Que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Olha que lindo. Aquele que come, aquele que bebe tem parte com Ele. Sabe o que Ele falou para a mulher samaritana? Se você bebesse da água que eu te dou, desta água, jamais voltaria a ter sede. E ela ainda entendeu de uma forma natural, só depois que ela foi entender. Que água é essa? Eu quero tomar dessa água para eu não ter mais o trabalho de me agachar aqui e puxar água desse poço. Era Jesus, irmãos. Sabe, eu não sei você, mas eu não consigo enxergar minha vida longe de Deus. Eu não sei se você enxerga. Se você enxerga, eu vou te falar diante do altar que está faltando um Deus na tua vida. Porque se você consegue olhar para a sua vida e se enxergar longe dele, já está faltando vida para você, irmãos. Já está faltando o Espírito Santo para você. Porque eu olho, sabe? Eu olho e me vejo como presa. Eu falo, Deus, para onde eu vou? Para onde eu vou se as palavras de vida estão em ti? Claro que eu já tive meus momentos difíceis. Claro que eu já tive meu momento, sabe, de fraqueza espiritual. Todo mundo tem, irmãos. Todo mundo passa por isso. Todo mundo, um dia na caminhada na fé, sabe? Não é, irmão Diego? Começa a desanimar, começa, sabe, a esmorecer, o fardo começa a pesar. Só que aí quando acontece isso, sabe o que a gente tem que fazer? Opa, calma aí. Tá pesado, o fardo ficou pesado, mas Jesus vai dizer que o fardo dele é leve, então tem coisa errada. Então eu vou até o altar e vou depositar lá tudo isso que está pesando, tudo isso que está me fazendo olhar para trás, tudo isso que está me fazendo parar. E ali a força de Deus vem, ó. E é como uma sopro, sabe? É como um sopro de força, um fôlego de vida a mais. Para a pessoa, ó, se erguer. E a pessoa vai se erguendo, vai se erguendo, vai se erguendo. Todo mundo antes de parar, irmãos, desanima primeiro. Desanima primeiro. Se você perguntar para o pastor, para a pastora, quantas vezes eles desanimaram, com certeza foram várias, não foi, pastor? Mas qual é a diferença daqueles que pararam e deles que estão ainda? A presença. Eles entenderam aonde eles encontram a vida, aonde eles encontram a força. E aqueles que pararam não entenderam, irmãos, que o milagre estava em Jesus, que a presença estava em Jesus, que a força estava em Jesus. Eu entendi isso. Eu falei, não, Jesus, sem ti eu morro. Sem ti eu não consigo, não. Não é difícil, irmãos. É difícil sem Jesus, né? Tem gente que fala, né? Se com Jesus é difícil, imagina sem Ele. Porque irmãos, não estou falando que a minha vida é maravilhosamente bem, não. Eu passo por lutas. Eu passo por dificuldades. Eu estou vivendo processos até difíceis em minha vida. Mas eu sei que num tempo de Deus, Ele vai olhar para mim e falar, Taliane, tá aqui o milagre que você está buscando. E eu sei que eu vou subir aqui e contar à igreja, ó. Eu passei por isso, mas Cristo me abençoou. Tem coisas que eu já recebi, tem coisas que eu ainda não recebi. Que eu estou buscando há anos. Não faz 38 anos ainda que eu não tenho nessa idade, né, irmãos? Mas já tem uns anos aí. E aí eu vou parar porque não recebi? Claro que quando o momento que eu tirei a visão de Jesus, comecei a olhar para isso, eu comecei a me frustrar. Comecei mesmo, irmão, sabe? Eu comecei a falar, poxa, não está dando certo. Não está dando certo. Eu busco, mas eu sou uma mulher frustrada. As minhas emoções, os meus sentimentos, as coisas não fluem. Porque eu comecei a tirar a visão dele, sabe? E comecei a olhar para aquilo. Mas quando eu entendi que as minhas atitudes transformam no milagre, eu falei, não, Jesus, minha esperança é o Senhor. A minha força é o Senhor. Sabe? Eu digo que esse louvor, creio que tu és a cura, é o meu louvor. É aquilo que me trata. E me trata, irmãos. Então você precisa procurar algo que te trate. O que vai te tratar? A palavra de Deus. Às vezes você abrir um livro e meditar, vai te tratar. Às vezes você pegar um louvor e você meditar aquele louvor, você deixar aquele louvor te tratar, vai ser o tratamento que você precisa. Às vezes uma oração muda. Você só precisa entender. Você percebe que atitudes foram diferentes? Aquele homem teve que esperar naquele tanque, à beira daquele tanque. Bartimeu teve que clamar. A mulher do fluxo de sangue teve que ir rompendo a multidão. Zaqueu teve que subir na árvore. O que me tratou? A palavra e o louvor. Talvez a sua atitude vai ter que ser diferente da minha. Talvez a sua atitude não vai ser a minha. O que me tratou? Deixar Deus tomar as decisões por mim. É isso que me trata hoje. Você, eu não sei. Talvez seja exatamente isso. Talvez você está tomando as atitudes por você mesmo.
Mas Deus não está tomando. Sabe, Jesus está falando, filha, ó, faz isso. E você fala, eu já fiz, não deu certo, então eu vou fazer outra coisa. Sabe, deixa Deus te tratar. Fale com Deus hoje, fale, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual atitude o Senhor quer que eu tome? Você já perguntou isso para Deus, irmãos? Você já perguntou para Deus? Deus, qual atitude o Senhor quer que eu tome?